Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus, então, olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus, não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E no mundo com perseguições, e no mundo futuro, a vida é eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, queridos visitantes, queridos internautas, conquistar a vida eterna é desejo de todos e de cada um de nós. Conquistar o caminho certo deve ser prioridade no nosso dia a dia, deve ser prioridade na nossa vivência. A primeira leitura de hoje, deste 28º domingo do tempo comum, tirada do livro da sabedoria, vem mostrar-nos o valor da riqueza. Não a riqueza material, ela acaba. Mas a riqueza da consciência tranquila, a riqueza do caminho da santidade, da verdade, a riqueza que todos nós precisamos ter, porque sabemos que o que temos e o que somos é dedo de Deus, é bondade dele. Nada nós conseguimos sem ele. Como o próprio Jesus ensina no Evangelho, para os homens as coisas são impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Tudo é fácil de ser encontrado, tudo é fácil de ser conquistado. O Salmo nos orientou a exultarmos de alegria, porque nós sabemos que, estando no bom caminho,
Deus também se alegra conosco. Deus também vive e vibra conosco da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade. E a alegria de Deus está realmente na segunda leitura, quando o autor da carta dos Hebreus vai nos falar sobre toda esta riqueza que é a palavra de Deus, que nos orienta. Em momento algum, quando nós abrimos as Escrituras Sagradas, nós encontramos algo ruim, algo negativo. E muitos de nós temos a alegria de pegar a Bíblia, vamos ver o que Deus quer me dizer hoje. Quando abre, é só coisa boa. É a riqueza que nós temos, a riqueza de sua palavra, a riqueza dos ensinamentos que o seu Filho Jesus nos ensinou, a riqueza, a firmeza de todos aqueles que passaram pela história da salvação, pela história da humanidade, colaborando com Deus pela salvação do mundo, pela libertação do povo que estava sacrificado ou até mesmo escravizado. O Evangelho ensina a todos nós como que é difícil, mas não impossível, conquistar o reino dos céus. Chega alguém apegado às riquezas materiais e pergunta para Jesus: o que eu devo fazer para conquistar a vida eterna? Jesus apresenta àquele homem uma série de situações, mas quando fala com ele sobre os mandamentos, quando fala com ele, agora você vai levantar, vai pegar o que você tem e vai distribuir para os outros, ele ficou triste. Porque era alguém apegado às coisas materiais. Alguém apegado àquilo que acaba. Eu pergunto a vocês, se fosse o momento agora de irmos ao encontro do Senhor, como que seria esse encontro nosso? Um encontro de desapego ou de tristeza porque deixou tanta coisa para trás? Tanta coisa material para trás. Quando que vocês já viram alguém que veio a falecer e que levou tudo o que tinha? Ninguém. E vai acontecer conosco também assim. O importante é que nós sigamos o Mestre, que nós sigamos Jesus Cristo, que nós estejamos do seu lado, que nós estejamos atentos e abertos para escutarmos o que Ele tem a nos dizer com a sua palavra, como a leitura da carta aos Hebreus nos ensina. Quando Jesus conta aos discípulos o Evangelho, sobre o jeito de evangelizar, o jeito de ser, o jeito de transformar, por meio da convivência, a vida no seu segmento, ou no segmento das coisas que Jesus ensinou, Jesus não deixa de falar sobre as dificuldades. Vocês vão encontrar dificuldades, vocês vão encontrar obstáculos, mas não tenham medo. É como se Jesus nos dissesse também: não sejam pessoas despreparadas, ou não sejam também pessoas que se precipitam, inescrupulosas. Sejamos pessoas sempre firmes em nossa caminhada, para recebermos a força que vem de Deus, para que nós caminhemos tranquilamente. Jesus apresenta para nós o que acontece com todos aqueles que o seguem. Ele apresenta todos esses ingredientes para nos ensinar que quando nós decidimos mesmo estar do seu lado, caminhar com Ele, nós escolhemos o caminho certo. Todas essas situações perdem a sua força, porque para amar Jesus Cristo,
Nós não podemos ser apegados às coisas do mundo, às pessoas. Nós temos que nos apegar na graça do alto. É essa graça que vai colaborar para que nós tenhamos a felicidade perfeita, a felicidade completa. E que depende de cada um de nós. Ninguém pode fazer por mim, ninguém pode fazer por você, ninguém pode fazer por nós todos. Porque o primeiro ponto é a busca da verdadeira felicidade para sermos felicidade também na vida do outro, para sermos também causa de edificação na vida do outro, e não de destruição, e não de tristeza, não de lágrimas. Abramos o nosso coração e pensemos muito o que Deus está me pedindo, o que Deus quer de mim, o que Deus quer que eu esteja atento ou atenta para fazer a sua vontade e permitir com que a sua vontade se faça presente e presença no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.